Irmão, a paz do Senhor, amém. Que Deus nos abençoe e que a gente possa viver a palavra de hoje. Que ouvir é muito fácil, mas o principal a gente não faz. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo de número 29. Logo depois da aflição desses dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande gargo de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Irmãos, essa palavra aqui, ela é a relatação, uma profecia que Jesus faz, entre aspas, da vinda do Filho do Homem. Aqui Jesus ele está falando sobre a vinda dele, da vinda do Filho do Homem, da vinda de Jesus. E sabe, ao mesmo tempo que eu olho isso com esperança, com alegria de um dia Jesus voltar, eu também olho isso com preocupação. Por quê? Pelo simples fato de que a gente vê muitas pessoas não vou dizer taxando, mas vivendo uma vida completamente deturpada do que é a palavra. Longe daquilo que é o padrão bíblico, longe daquilo que é a vida cristã de verdade. E isso não é de gente nova somente. Isso não é de uma pessoa que começou a ser crente há 1 ano, 2 anos, meio ano ou 2 meses. É de pessoas que normalmente estão na igreja há muito tempo, mas que vive religiosamente, vamos dizer assim. Que vive como um fariseu. Os fariseus, na época de Jesus, eles eram religiosos, não evangélicos, ou muito, não era evangélico, porque na época não existia, mas não tinha uma fé, não tinha eu acredito nisso. Eles eram mais, eu tenho que ir para a igreja hoje. Por quê? Porque hoje é domingo. É por isso que eu tenho que ir para a igreja. E a pessoa falava, mas para quê? Eu vou para pregar. Porque, no caso, os fariseus tinham responsabilidade de trazer a palavra. E aí imagina uma pessoa que não vive a palavra trazendo a palavra. Olha, vamos dizer assim, num ditado popular, mas que também é um ditado que deveria ser usado muito, não usado muito, mas deveria ser usado por alguns crentes, ou taxado como alguns crentes, desgraça. Olha que desgraça, porque é falta de graça, ou seja, é algo que não tem valor algum. Mesmo não merecendo, mas também não tem a graça de Deus, ou seja, na época de Noé, a palavra de Deus vai dizer que Deus viu graça, que Noé viu graça aos olhos de Deus. Ou seja, Noé tinha graça aos olhos de Deus, que ele era justo, vivia uma vida cristã justa, vivia uma vida evangélica que valia a pena. E tem muita gente que, se hoje fosse colocar numa balança, provavelmente não chegaria nem metade do que Noé era. Não chegaria nem na metade do que muitos homens de Deus que pisaram na terra. Do que muitas mulheres de Deus que pisaram na terra. E as pessoas digam, mas é porque eu sou ser humano. Noé também era. Mas é porque eu sou isso, eu sou de tal igreja, então eu tenho as minhas limitações. Mas na época de Jesus nem existia igreja. A igreja ela não te impede de viver uma vida cristã, pelo contrário, ela tem que te motivar a viver o que a palavra diz, não o que a igreja tende a opinar ou não. Não do que o membro A ou o membro B acha que deve ser feito. A vida cristã não é baseada em homem ou mulher, é baseada em igreja e nem em outras coisas, é baseada na palavra. É baseada na Bíblia, é baseada em Jesus, mas a igreja é baseada na palavra. Mesmo assim, ela tem ainda os seus defeitos, mas a palavra é perfeita. E é por isso que a nossa vida tem que estar sobre ela. Então, a gente tem que parar um pouco e começar a perceber que talvez a volta de Jesus não seria tão bom como parece.
Se fosse num momento como esse, provavelmente a volta de Jesus serviria mais para condenar do que para justificar. Seria mais para julgar do que para sermos justificados. A gente hoje trata a volta de Jesus com maior graça, sim, é bom. A volta de Jesus é boa, mas agora, será que para mim em específico é? Será que eu não estou talvez indo para um caminho diferente daquilo que a palavra de Deus diz? Será que eu não estou talvez vivendo uma vida depravada diferentemente daquilo que a palavra me permite viver? Será que eu não estou vivendo mais por proposta do que por propósito? Será que eu não estou deixando as influências como dinheiro, poder, fama, ou talvez até coisas ruins como angústia, como ego inflado, que talvez pode entrar um pouquinho nessa negócio de fama e poder. Mas será que a gente não está sendo levado por isso? Será que a gente não está deixando que a palavra de Deus se diminua a cada dia? João Batista vai dizer que ele cresça e eu desapareça. Será que a gente realmente tem essa vontade de que Jesus cresça em mim e a cada dia que ele cresce, eu desço, eu me diminuo? Ou seja, os meus quereres não é mais eu que decido, é Deus, é Jesus. Deus vai escolher o que é o melhor para mim. Irmão, me desculpa, mas ser crente de verdade não é para qualquer um. Não é qualquer um que larga de mão as suas vontades. Não é qualquer um que larga de mão os seus prazeres. Não é qualquer um que larga de mão os prazeres carnais da vida para viver uma vida de santidade, como a palavra diz que devemos viver. Não é qualquer um que deixa de lado aquilo que o mundo oferece para ver aquilo que a palavra de Deus oferece. Porque o que o mundo apresenta é muito mais bonito, mas o final é depravante, é triste, sabe, um final que ninguém quer, mas todo mundo está vivendo, vamos dizer assim. Ninguém quer ir pro inferno, mas a vida que leva é longe da palavra, ou seja, é uma vida que está perto de um outro algo. Diabo, Satanás, ou como você deseja dizer, vamos dizer mundo, para deixar bem melhor. A gente vive numa perspectiva diferente daquilo que é a palavra. A gente vive numa realidade onde parece que tudo que está na palavra não presta, mas a gente prega. É como os fariseus. Tudo que está na palavra eu falo, repito, só por saber, só por um garladão, só por um paradigma que eu próprio criei. É por um motivo de uma... Paradigma, no caso, é um negócio que a gente costuma dizer que na verdade, dicionário próprio, ele diz que é algo que foi colocado ao longo do tempo. E aí a quebra de paradigma é você quebrar algo que há muito tempo foi dito que era uma coisa boa. E aí a gente vive numa realidade de vida cristã onde só vale a pena viver, ou só vivemos quando estamos na igreja. Quando estamos na igreja, quando estamos na frente de um pastor, quando estamos na frente de alguém que tem importância na igreja, quando é um membro que é muito mais crente do que a gente. Ou seja, a gente vive uma vida cristã, dependendo do ambiente. A gente só vive uma vida cristã dependendo daquilo que está ao nosso redor. Irmão, se a gente for viver assim, provavelmente a nossa vida não é uma vida cristã. Porque Jesus não precisava sempre de um fariseuzinho ao lado dele para ele ser crente, para ele ser Jesus, para ele ser o filho do homem que tinha um propósito na terra. Ele não precisava de alguém que era crente, de um João Batista, de um Zacarias, de alguém que era importante na época, para falar assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Assim como muitos vivem sempre na dependência de um profeta para falar alguma coisa para ela. Ou seja, para dar um acorde, vai e faz alguma coisa, pelo amor de Deus. A gente sempre vive dependendo de palavra, sendo que a palavra está na nossa mão, a gente só precisa abrir ela. Palavra que eu digo é de pregação, a gente pode ouvir, claro. Mas agora, será que eu tô deixando a Bíblia de lado? E só ouvindo e não vivendo? A gente daqui a pouco vai chegar numa geração em que ela não vive pelas suas próprias experiências, mas ela vive perante a vida do outro. Vive perante o gramado mais bonito do que a dele. Vive perante
um jardim que é mais belo do que o dele. Ou seja, ao invés da gente olhar para o do jardim do outro e se basear, ou seja, usar aquilo como referência, não como repetição, mas sim como, pô, achei legal o jeito que ele cuidou. Vamos cuidar assim também? Pô, acho legal o jeito que ele vive uma vida cristã. Vamos viver assim também? Então a gente normalmente não vive a palavra de Deus conforme a gente deve viver. A gente não olha para o vizinho e fala, pô, ele tá com a vida cristã legal, vamos viver igual a ele. Vamos andar com ele, vamos aprender qual é o como que ele faz, como é que ele age, como que ele vive, como é que é a vida dele perante o mundo. Ou seja, a gente prefere só ficar numa coisa chamada rede social, onde todo mundo é mais falso do que na vida real, onde todo mundo fala que a viagem foi maravilhosa, mas ninguém conta a tragédia que aconteceu antes. Então a gente sempre vive num mundo onde tudo é perfeito e nada é falho. E a gente acaba criando isso para si, vivendo uma vida completamente ruim. Vivendo uma vida onde tudo é ruim porque não é igual ao do Instagram. Onde tudo é ruim porque não é igual ao do youtuber que a gente segue. Para de viver numa realidade. Não numa realidade, mas sim numa perspectiva. Onde eu quero viver aquilo, mas não é real. Eu quero viver essa vida, mas não tem como. A gente pode se basear, não viver a mesma. É lógico, seguindo os padrões bíblicos sempre, seguindo a verdade da palavra. Se você não seguir a verdade da palavra, provavelmente tudo que você fizer vai ser mais por proposta do que propósito. Vai ser mais por vontade do que a vontade do Pai. O que você prioriza? A vontade de Deus ou a sua? A vontade do Pai ou a sua própria? A vontade de Deus ou a vontade de alguém que mora perto de você ou que vive com você e que acha que você deve fazer assim ou assado? Quem a gente está priorizando? Quem a gente está colocando como princípio na nossa vida? O que a gente coloca como princípio na nossa vida? É a palavra? Então tá certo, continue. É outra coisa? Analise bem e comece a olhar para ver para a história do outro, aquele que coloca Jesus como princípio, como principal, e olha para a vida dele, analise a sua. Perceba que talvez você possa até ter dinheiro, mas você tem tristeza e ele tem felicidade. Você tem uma cama ótima, mas o cara ali que tem Jesus, ele tem um sono muito belo. Ele tem um sono que dura até o dia seguinte. Ele tem o outro tem um carro, mas ele tem uma felicidade tão grande com o carro que ele tem que a gente até acha estranho. É isso que Jesus traz, uma satisfação com aquilo que talvez o mundo olhe e despreza. Que Deus nos abençoe, que a gente possa parar de olhar para aquilo que é perspectiva e começar aquilo que é olhar para a realidade. Para quando Jesus voltar, a gente está pronto para ir no céu, para ir ser junto com Ele, uma só pessoa. A gente cantar louvores a Ele, cantar e adorar o nome de Cristo e olhar para Ele, aquilo que tanto a gente viveu por fé. Agora a gente vive por vista, aquilo que João viveu, Pedro viveu. A gente um dia pode viver se a gente escolher. Em nome de Jesus. Que você tenha uma semana boa pela palavra de Deus. Que você possa viver uma semana abençoada perante aquilo que é a vontade do Pai. Em nome de Jesus. Amém.